Hoje as noções que queria transmitir e que aprendi de outros com mais capacidade que eu são sobre o islamismo. Sabe-se que nos anos 600, ou seja, no século VII da Alta Idade Média, na Península Arábica, onde há vários países como a Arábia Saudita, havia um único Estado. Todos os árabes eram politeístas, portanto acreditavam em vários deuses e portanto os islâmicos chamam esse período anterior à revelação feita pelo profeta Maomé de Era da Ignorância. E, portanto, sendo a maior parte deles comerciantes nómadas ou seminómadas, a Península Arábica não era, portanto, ainda religiosamente unificada e os árabes estavam uma parte do Império Bizantino e outras unidades desse século VII portanto estava por religiosamente ficar como posteriormente à revelação se tornou. Portanto, o que é que acontece é que Maomé, nascido numa família de gente humilde, iria mudar a história por completo dessa região. Portanto, o profeta Maomé receberia a revelação de Deus para transformar toda a Península Arábica e para unificar a religião. E como outros, esses tais comerciantes nómadas, ele também teve contacto com outras religiões monoteístas, com o cristianismo e com o judaísmo. E recebeu a revelação de Deus estando a meditar numa altura em que se recolheu numa caverna e que meditava, portanto, sozinho, e em que aparece o arcanjo Gabriel, que lhe diz para ler os preceitos que ele lhe ia oferecer. Mas Maomé não sabia ler e ao dizer, ao confessar isso ao arcanjo, o arcanjo deu-lhe, portanto, a obrigação de recitar e de aprender de cor as revelações sobre Deus, que seriam agora as revelações de uma nova verdade, que o profeta deveria aprender e expandir, e, portanto, ao aprendê-las de cor, iria revelá-las às outras pessoas. E então o profeta, ao ser iluminado, continuará a receber novas ideias de Deus para continuar a sua obra. E uma das principais, portanto a primeira, é de que existia apenas um Deus, Alá, que distribuía misericórdia pelos homens, que era clemente e misericordioso, ou misericordiador, como diz na abertura do Corão. E este Deus não admitia nenhuma imagem, portanto, nem que fosse feita nenhuma imagem ou representação dele como Deus. Portanto, a submissão do homem teria que ser simplesmente e pura e simplesmente a Deus. E por isso o Islão é a submissão a Deus. É aquele que se submeteu à vontade de Deus e portanto, os islâmicos são depois instruídos a colocar o seu rosto no chão 5 vezes por dia, primeiro na primeira etapa, virados para Jerusalém e depois numa segunda etapa virados para Meca.
onde o profeta vai continuar a sua pregação. Sucede que em Meca havia uma pedra que se denominava a Kaaba, onde estavam contidas múltiplas imagens e, portanto, o profeta teve que fazer a limpeza de todas essas imagens, onde havia 300 deuses e, portanto, aí costumavam afluir caravanas religiosas e peregrinações para venerar todas essas imagens. Este assunto foi complicado porque os mercadores e os fabricantes de imagens começaram a temer a sua vida a nível comercial. E portanto, Maomé, que difundia já a fé não só na sua família, como em toda a região, na cidade de Meca, começa a ter forte oposição destes comerciantes, porque ele, segundo a palavra de Deus, teria que eliminar todas as imagens e portanto, afastar-se dessa era da ignorância e do politeísmo e começar uma nova religião monoteísta, em que existia um único Deus. E ameaçado por esta gente que o desafiava quando ele pregava as suas palavras que lhe eram ditadas por Deus, ele achou melhor refugiar-se numa outra cidade que era, portanto, Yatreb, ou seja, Medina. Portanto, iniciou o que se chamava de Égira e ficou, portanto, a pregar em Medina, onde ainda está enterrado, e os líderes da Medina chamaram o profeta, portanto, que era um homem de fora dessa cidade, para resolver problemas da cidade porque confiaram nele. E aí vai ser construída uma mesquita, o primeiro local de adoração de Allah. Maomé torna-se o líder maior de Medina e um dia ele foi fortalecido e, para além de ser pregador, tornou-se um líder político e militar. E a primeira movimentação de Maomé foi virar-se contra Meca, tendo vencido os exércitos dessa cidade e os seus comerciantes. E, portanto, retira todas as imagens da Kaaba, purifica Meca e determina que os peregrinos poderão visitar Meca ou deveriam, se fosse possível, uma vez na vida, depois de ter feito toda aquela limpeza às imagens. Portanto, deixam de ser politeístas para passar a ser monoteístas. E a unidade submissa é a um só Deus. Muitas das, portanto, ideias que Deus lhe revelou foi que, portanto, se deveriam evitar os pecados como a abstenção do álcool, para além do que já se citou, de todas as imagens serem proibidas, devia-se guardar jejum, mas especialmente num mês chamado Ramadã, e que se devia rezar 5 vezes, primeiro para Jerusalém naquele primeiro momento, como foi citado, e depois virados para Meca. E que ainda deveriam dar uma parte do que ganhavam como uma pequena esmola obrigatória
para impedir a pobreza. Portanto, os pobres tinham que ser amparados. E, portanto, para além dessa peregrinação a Meca, se possível uma vez na vida, estas eram apenas as obrigações básicas de um islâmico. E penso que isto é o básico sobre o islamismo. No entanto, ou haveria mais coisas a falar, como, por exemplo, talvez a jihad, explicar o que é a jihad e também falar da expansão. Portanto, o islamismo dominou um vasto território que ia da Península Ibérica até ao norte da África. Incluía quase todo o Oriente Médio e chegava a expandir-se em direção ao Oriente. E irá chegar à Indonésia e à China, onde ainda na Alta Idade Média, na capital chinesa de Xi'an, já existia uma mesquita e um grupo islâmico formado. Portanto, a expansão islâmica durou um século, ou mais de um século. E, portanto, bastava que, pela simplicidade, se aceitasse a nova fé. Portanto, uma das outras coisas que o arcanjo Gabriel terá pedido, o que foi depois dito pelos califas, foi que depois da morte do profeta Maomé, se passasse, como ele recitava e não sabia escrever, se passasse tudo aquilo que ele dizia ao povo para um livro. Portanto, eles passavam a ser um povo de livro, como eram os católicos e os judeus, que também tinham o seu livro. Portanto, o deles era o Alcorão, que efetivamente passou a ser lido como livro do islamismo. Portanto, ainda havia uma divisão dentro do islamismo, porque existiam grupos menores, um que seguia o Corão, que era o dominante e que queria califas eleitos pela comunidade e que seguia a palavra do Corão, mas também gostava de ler a Sunna, que era o relato dos feitos de Maomé. Esse grupo ficou então designado como os sunitas, que são o grupo dominante dentro do Islão. E o outro grupo menor, dominante em alguns países, como o Irão, aceitava apenas o Corão e achava que o califa, depois da morte de Maomé, foram eleitos califas, portanto, o califa devia ter parentesco com Maomé. Então, esse grupo foi o designado por xiitas e que só domina em algumas partes. Sobre a jihad, é interessante falar que a jihad, portanto, pode ser interna, que é a jihad que o próprio indivíduo trava consigo próprio contra o pecado, contra a vida desregrada, contra o álcool ou qualquer outra bebida, ou contra tudo que o afaste de Allah. Portanto, a vida de qualquer islâmico terá que ser um espelho do que lhe ensinaram sobre Allah. Copiar Allah em tudo o que ele ensinou e que está contido no Corão. E a pequena jihad é contra os infiéis que estejam sendo ou que estejam a impedir a expansão do islamismo, não é? Portanto, essa será a pequena jihad, porque a grande jihad é dentro do próprio indivíduo. A pequena jihad é contra todos os povos que se abstenham de
os deixar expandir a sua fé. Essa jihad, ou pequena jihad, deve terminar imediatamente depois dos problemas estarem resolvidos e nunca pode, portanto, envolver mulheres e crianças. Portanto, para além de ter um tempo determinado, não deve envolver mulheres e crianças. Ora, a expansão foi muito grande, a expansão do islamismo foi muito grande e foi só detida em França na Batalha de Poitiers em 732, em que Carlos Martel, que pertencia aos grupos que protegiam os reis merovingios e era de uma tribo bárbara dos francos, se impôs, portanto, aos grupos islâmicos. E então os islâmicos concentraram-se no território que hoje pertence a Espanha e Portugal. E aqui ficaram durante muitos séculos, portanto, a sua influência, como citei numa live anterior, foi importantíssima a nível científico e a nível literário, porque eles introduziram imensas técnicas importantes para a vida cotidiana de cada um de nós. Lembro-me que fiz um programa na Ilha da Madeira, quando funcionava como produtora externa, só para não perder o hábito de fazer alguma coisa em televisão, sobre as lentes e, portanto, sobre a optometria, porque os árabes eram excelentes cientistas no que tocava a óptica. E esse programa ainda o tenho gravado em cassete e deu muito prazer fazê-lo. Portanto, os árabes fizeram sempre e tiveram sempre uma obra, quer literária, quer científica, importantíssima em todo o mundo por onde passaram. E portanto, é isto. Quer dizer, já expliquei o que era a jihad, já expliquei a expansão. E depois da morte do profeta, os califas tiveram imenso trabalho a expandir a religião, porque o povo, algumas tribos, voltaram a querer ser politeístas, mas os califas conseguiram vencer tudo isso e conseguiram ainda escrever um livro que o profeta não podia, porque não sabia ler nem escrever, e que é onde está contida a religião muçulmana, que até hoje prolifera em quase todo o mundo. Portanto, espalhou-se por todo o mundo e é uma religião monoteísta, como o cristianismo e o judaísmo. Nas próximas lives, logo que tenha um pouquinho de tempo livre, falarei do cristianismo e também do judaísmo. E até lá, um resto de tarde feliz para vocês todos e continuação de boa semana.